Olá, bem-vindos a essa aula exclusiva sobre o que uma escola precisa ter para ser considerada uma escola inclusiva de verdade. Antes da gente começar a falar sobre esse assunto, vou me apresentar bem rapidamente para quem ainda não me conhece. Eu sou Ana Carolina Praça, sou psicóloga escolar e clínica. Na escola eu trabalho numa prefeitura, então atendo escolas municipais, desde a creche até o nono ano. E como psicóloga clínica, eu trabalho em consultório com pacientes de todas as idades, de 0 a N anos, voltados sempre para essa questão desse público, né, da educação inclusiva. Então, pessoas com autismo, dificuldade de aprendizagem, dificuldades de comportamento, mas geralmente tem alguma relação com a questão escolar. Por isso, a maior parte do meu público é de crianças e adolescentes, mas também atendo alguns adultos dentro aí dessas dificuldades e dessas questões. Eu sou especialista em dificuldades de aprendizagem, tenho certificação internacional em autismo e TDAH, tenho um e-book publicado pela editora da Saraiva, chamado Autismo e Inclusão, publicação de 2016. Tenho um Instagram, que é psi.anacarolinapraca, vou deixar aqui embaixo para vocês me seguirem lá. Ele é atualizado diariamente com muitos conteúdos exclusivos, com dicas, com orientações, opiniões, bastidores, um pouco da minha prática, um pouco do que eu penso, um pouco das notícias, tem divulgação de eventos. Essa aula também foi divulgada lá, então eu tô sempre por lá para a gente conversar. E com essa aula de hoje, o que uma escola precisa ter para ser inclusiva, eu venho a partir de questões que famílias me trazem, geralmente naquela época de final de ano, e elas querem ou fazer a primeira matrícula ou mudar o filho de escola, e elas me perguntam, né, como saber que escola escolher, se eu indico alguma escola, enfim. Apesar de eu ter conhecimento de algumas escolas aqui na região onde eu atendo, porque atendo crianças que estudam nelas, eu não costumo indicar uma escola específica, porque eu entendo que cada escola vai funcionar melhor ou pior para determinada criança. Então, eu nunca dou um nome, mas eu procuro ajudar a família a o que ela deve procurar naquela escola, que tipo de coisa aquela escola precisa oferecer para que ela possa julgar se para o filho dela aquilo vai ser bom, aquilo vai ser prejudicial. Então, baseada nessas orientações e também baseada na minha prática como psicóloga escolar, de mostrar um pouco, falar um pouco do que eu vejo do outro lado do muro da escola, né, do lado de dentro, coisas que podem melhorar, coisas que geralmente são erros que são cometidos e que, né, por falta de conhecimento mesmo. Então vamos tentar melhorar a nossa prática como profissional da escola e oferecer algo de qualidade para aquelas crianças. Vamos começar pela parte mais fácil, que é a parte que dá para a família observar e para o próprio profissional observar também se sua escola está atendendo aí o que diz a lei, que são as questões estruturais, arquitetônicas, questões de infraestrutura mesmo do prédio da escola. Né? Uma coisa que é muito básica, que deve ser muito dito, é sobre a rampa, o elevador, né, em relação à questão da acessibilidade para o cadeirante, para a pessoa com dificuldade de locomoção, com alguma questão física. Porém, essa questão da rampa e do elevador, ela não é da nossa cabeça, porque a gente acha que vai ajudar e aí vamos colocar lá. Ela está prevista em lei e num documento chamado BNT, né, que é amplamente conhecido porque institui normas que a gente deve obedecer em diversas áreas. E tem uma parte da ABNT que vem sendo, né, acrescentada aí algumas regras, algumas normas que são voltadas para essa questão da acessibilidade para a pessoa com deficiência. A primeira norma da BNT voltada para essa questão da acessibilidade data de 1970, então não é um documento novo que ninguém conhece.
É algo já bem antigo que vem sendo discutido há muito tempo. Então, no total, desde 1970 até 2020, nós temos 22 itens descritos na ABNT que falam sobre a acessibilidade para as pessoas com deficiência. E aí vai desde a questão da comunicação, né, o braille na mídia escrita, libras, né, nas comunicações audiovisuais, fala a questão da rampa e do elevador, e cabe aqui lembrar que não basta colocar rampa no seu acesso, né, seja da sua escola, como a gente está falando aqui, mas do comércio, né, das lojas, das coisas, dos lugares. Não basta colocar uma rampa. Muitas vezes eu fico até um pouco assustada de andar nos lugares e observar que as pessoas colocaram uma rampa ali para pessoa entrar simplesmente para dizer que tem uma rampa. Mas muitas vezes o ângulo que a rampa foi construído não possibilita que um cadeirante suba, né? Na BNT tem especificado o ângulo que essa rampa precisa ter. Não é uma rampa qualquer, né? É uma rampa com aquela angulação. E muitas vezes tem escrito assim na porta da loja, né? Temos rampa, peça. Eu não consigo entender essa regra, né, do deficiente físico, cadeirante, ter que ficar na porta da loja gritando, né, cadê a rampa, me dá aqui a rampa para eu entrar. A pessoa simplesmente não vai entrar. Aquele comércio, por mais que tenha ali dizendo que tem uma rampa, ele não está acessível para todas as pessoas. Então, são medidas que muitas vezes são tomadas porque é do senso comum. Essa questão da rampa é bem fácil de entender o que eu estou falando, né? A questão do braille também. Hoje em dia, Libras também está sendo mais divulgado, mais usado, mas o da rampa ainda é o mais comum porque é algo que a gente anda na rua e consegue ver, né? Então, vamos tomar cuidado e ter ciência, né, que muitas vezes eu acredito que seja falta de conhecimento mesmo, de que não é simplesmente colocar uma rampa, né, ou ter uma rampa, né, que você tira e coloca, né, tem umas regras para essa rampa ser considerada dentro da lei, né, começar pelo ângulo, começar pela largura dela, em que lugar, né, que essa rampa vai ficar, que eu já vi padarias, por exemplo, em que a rampa ficava em frente ao freezer dos sorvetes, então também não está sendo um lugar acessível. Então, o primeiro passo é você entender o porquê que tem que ter uma rampa, né? Que se você entende que a rampa é para possibilitar que o seu comércio, a sua escola seja acessível a pessoas com dificuldades de locomoção, seja cadeirante ou um idoso, enfim, não é só para o deficiente. É para você estar aberto à população de uma forma geral. Então, se você entende que o objetivo da rampa, do elevador, é você possibilitar que qualquer pessoa entre na sua escola, nem que seja para pedir uma informação, ou para fazer uma matrícula, ou para assistir às aulas, ou para trabalhar na sua escola, por que não, né? Então, você já vai ter noção de que a rampa não pode ficar de frente para uma grade, por exemplo, né? E aí você já entendendo o porquê da rampa, você já corta um problema pela raiz. E aí vai dar uma olhada lá na BNT que fala sobre a rampa, sobre os elevadores e veja qual ângulo que precisa ter a rampa, que altura que tem que ficar o botão do elevador, né? E todas essas regras que estão descritas minuciosamente lá. Uma outra questão também que está prevista na BNT e que tem sido cada vez mais comum da gente ver nos lugares, porém ainda, infelizmente, com alguns ajustes sendo necessários, é o tapete tátil. O tapete tátil é aquele tapete de material meio emborrachado que tem com listras e tem com bolinhas. E a listra significa que o deficiente visual, quando passar a bengala ali, é para ele seguir, e as bolinhas, quando ele sentir essa outra textura, é para ele parar. Ou porque é a rua para atravessar, ou porque é um ponto de ônibus, tem um desvio.
Então, isso que significa esse tapete tátil. Então, apesar de hoje em dia eu ver com mais frequência o tapete tátil nas ruas, nos comércios, nos pontos, nos terminais de ônibus, no metrô, apesar de ser algo que está sendo mais disseminado atualmente, ainda precisa de alguns ajustes, pois tem alguns lugares que o tapete tátil termina do nada, né? Então a pessoa com deficiência visual, cego, tá lá com a bengala passando, sentindo uma textura que de repente acaba e ele não sabe por quê, para onde que ele vai, se tem algum obstáculo, né? Ou então uns que vem até um poste, de repente, não tem o desvio do poste, ou um orelhão, ou um ponto de ônibus. Então ainda precisa de ajustes. Mas eu já considero um ponto a favor a gente estar com o tapete tátil presente em mais lugares. E isso tudo que eu estou falando se aplica aos comércios, a todos os lugares, igrejas, clubes, todos os lugares, né? Porque a pessoa com deficiência, com dificuldade de locomoção, enfim, independe, todos os lugares são para serem acessíveis a todas as pessoas. Então, tudo isso tem que ser pensado. Quando você for construir lá uma lanchonete, né? Pense, essa lanchonete está acessível? Uma pessoa que usa cadeira de rodas consegue entrar? Uma pessoa que é cega vai conseguir fazer o pedido? Então vamos pensar sempre nas pessoas que têm algum tipo de dificuldade, seja ela causada por uma deficiência ou não, né? Mas no caso da deficiência está amparado por lei, não é da nossa cabeça, vale repetir, e ver se o nosso ambiente está acessível a todas as pessoas. Não importa assim, não vou pensar no cego porque eu não trabalho com cegos. Sim, mas um cego pode estar ali, querer pedir uma informação, pode querer saber o valor da sua matrícula, pode querer perguntar onde fica o banco mais próximo, enfim. As pessoas são do mundo e o mundo tem que estar preparado para todas as pessoas. E agora voltado especificamente para a escola. Separei aqui 5 pontos que a escola precisa ter em mente na hora de avaliar se ela está sendo inclusiva ou não. E isso vale para a própria equipe da escola, que eu espero que essa aula seja mais útil, mas também para as famílias avaliarem na hora de procurar uma escola ou, né, ver, checar aquela escola onde a criança já está matriculada, se aquela escola está sendo inclusiva de verdade. E aqui eu vou ponderar uma coisa. Muitas escolas se dizem inclusivas não para vender seu peixe, mas porque elas realmente acreditam estarem sendo inclusivas. E aqui ao longo da exposição eu vou falar alguns exemplos reais e de escolas que acham que estão fazendo realmente o que é pedido em lei, o que é melhor, mas não significa que seja de maldade, né, capitalista. Ela realmente acredita naquilo que está fazendo o que é o certo, o que é o melhor. Porém, sempre dá pra gente orientar, né? Não significa que não tá fazendo desse jeito, então vou processar. Não, às vezes aquela escola, aquele profissional não teve acesso a outro tipo de informação. Então ele só reproduz aquilo que ele foi ensinado. E muitas vezes não é o ideal, mas não é por má vontade ou de maldade, né? Só porque não teve acesso a outra informação. Então, eu sempre peço, né, aos pais, quando eles questionam alguma coisa da escola, dos filhos, sempre peço um pouco de paciência e que seja exposto outro tipo de informação para a escola saber, de repente, o que funciona melhor para aquele aluno, ou o que pode ter outros resultados. E aí, para isso que eu, como psicóloga clínica, também gosto de visitar muito as escolas, porque às vezes as escolas, no meio da confusão toda, com um monte de crianças, não consegue ter um olhar mais apurado para aquela criança específica. E aí, um olhar de fora pode colaborar para isso. Então, o primeiro ponto é um documento chamado PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola. Toda escola tem que ter um PPP desde a sua fundação. É um dos documentos principais que qualquer escola tem que ter. Nesse documento, a escola vai colocar ali
a forma que ela pretende se posicionar em relação à metodologia, em relação à questão pedagógica e política de funcionamento dela, missão, os valores, que tipo de políticas ela vai adotar em relação a diversos temas. E dentre esses temas, tem que estar elencado no PPP a educação especial e inclusiva. Isso tem que estar no PPP. Por que tem que estar no PPP? Porque toda escola tem que estar preparada para receber esses alunos de inclusão. Então, nesse documento que fala sobre a visão da escola, a metodologia da escola, tem que estar lá previsto o que nos casos de inclusão ela pretende fazer, como que ela enxerga a educação inclusiva, como que ela pretende trabalhar com esses alunos, tudo isso tem que estar descrito lá. É importante ressaltar que esse documento, ele geralmente é feito por ser obrigatório na fundação da escola e na maioria das vezes ele fica na gaveta para sempre. Mas o PPP precisa ser revisto e atualizado todos os anos. Então, provavelmente escolas que são muito antigas, muito tradicionais, no PPP lá da fundação não falava nada de educação inclusiva, mas hoje em dia, com as políticas atuais de educação, isso já tem que estar lá nas atualizações do PPP. Um outro instrumento que as escolas devem ter para favorecer o processo de inclusão é o PEI, Plano Educacional Individualizado. No PEI, vai ser feito um levantamento sobre aquele aluno, desde os dados médicos, como o laudo, os terapeutas, orientações de repente específicas de cada terapeuta, como outros dados, o que o aluno gosta, o que o aluno não gosta, quais são as estereotipias, quais são as manias, o que faz ele se desregular e se autorregular depois, o que ele já sabe fazer, o que ele tem dificuldade de fazer. Então, um levantamento geral para partir com aquele aluno da onde ele está, sem regredir muito e sem, de repente, exigir habilidades que ele não tem os pré-requisitos necessários para desempenhar. E aí, no PEI, não vão ter só as questões pedagógicas, né, do currículo formal da escola. Vão ter também as outras habilidades, de repente, socioafetivas, que a escola vai poder colaborar no desenvolvimento daquele aluno também, se essa for uma demanda daquele aluno. A partir desse levantamento de informações, o profissional vai traçar as metas com aquele aluno, quais são os objetivos daquele aluno. Importante que sejam metas de curto prazo, aí cada PEI pode ter a sua validade, né? Tem PEIs de 1 mês, mas o recomendado é bimestral, trimestral, que é considerado um tempo bom para tentar desenvolver uma habilidade na criança. Então vai ter lá aquela validade. É importante que não sejam muitos objetivos e que cada objetivo tenha a metodologia que pretende ser usada para atingir aquele objetivo. Então, se um dos objetivos é o reconhecimento das vogais, como que aquela pessoa, aquele profissional pretende fazer com que aquele aluno reconheça as vogais? Que tipo de atividades, que tipo de ações, que tipos de intervenção aquele profissional vai realizar para que o objetivo de reconhecer as vogais seja atingido. E é importante que o objetivo seja claro, é reconhecer as vogais, é escrever as vogais, é identificar as vogais dentre outras letras. Então tem que estar bem claro qual é o seu objetivo com aquele aluno e como que você pretende atingir esse objetivo. E também como que vai ser avaliado no final daquele período de validade do PEI se o objetivo foi atingido ou não. Vai ser uma prova? Vai ser uma atividade mais lúdica? Vai ser uma observação ao longo do tempo? Isso tem que estar descrito no PEI. Então, ao final daquele período, tendo feito essa avaliação conforme prescrita lá no PEI, o profissional vai para duas situações. O objetivo foi atingido?
Legal! Qual é o próximo objetivo então? Ele já reconhece as vogais, agora o próximo objetivo vai ser ele escrever as vogais, por exemplo? Ou então, não, eu fiz tudo que estava aqui prescrito dessa forma, usando essas metodologias, essas atividades, mas ele não reconhece as vogais. Então, o erro é do aluno? Não. Aí a gente vai se avaliar. A gente vai ver nessas atividades aqui que eu fiz, dessa forma que eu fiz, o que eu posso mudar que de repente vai beneficiar para o aluno compreender e aprender o conteúdo que eu desejo passar para ele. Será que no meio lá do reconhecimento das vogais, eu vi que eu preciso trabalhar a percepção visual, por exemplo, que é um pré-requisito para isso e que eu achei que ele dominasse, mas ele não domina, então eu preciso botar um outro objetivo de curto prazo antes desse. Então a gente vai avaliar cada objetivo que não foi atingido para ver por que não foi atingido, né, quais são as possibilidades e trabalhar a partir daí. Um outro ponto bastante comum de dúvidas nessa área de educação inclusiva é o mediador escolar. A lei garante que crianças com deficiência têm direito ao mediador escolar. Quais são essas crianças? São as pessoas com autismo e com deficiências, né, seja física, visual, auditiva, intelectual, criança com altas habilidades de superdotação. Então, essas crianças, elas têm direito ao mediador escolar. Não significa que todas elas precisem de mediador escolar. Quem vai fazer essa avaliação vai ser a escola em conjunto com os terapeutas, os profissionais da saúde que acompanham essa criança. Juntos eles podem chegar à conclusão se a criança vai se beneficiar ou não da presença de um mediador escolar. Mesmo que seja garantido por lei que a criança tenha o acesso, a criança pode não precisar desse profissional. E aí, quem é esse mediador escolar? É bom ressaltar que não tem nenhuma lei que fale sobre o profissional da mediação. Existe a lei falando que esse profissional existe, que a criança tem direito, mas não fala quem é ele, que ele precisa saber, que ele precisa ter para ser um mediador escolar. Ainda não está regulamentada essa profissão. Qual é a carga horária, o salário base? Não existe isso. O sindicato, não temos essas informações. Porém, a gente pensa que pode ser útil alguém da área de educação ou dessa área da saúde que lida com essas questões de educação também, como psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia. Porém, como não tem nada regulamentado, isso fica a critério de quem vai contratar. E hoje em dia, pela lei, quem contrata esse profissional são as escolas. Já teve tempo que as famílias contratavam o profissional para acompanhar as crianças na sala de aula. Porém, hoje em dia, a lei diz que quem contrata esse profissional é a escola. E aí, cada escola vai seguir o que acha melhor e mais viável para o quadro deles naquele momento. Que pode levar em consideração a questão da formação ou pode considerar também a questão financeira, né? Que lembrando que quanto mais especializada a mão de obra, mais cara ela acaba saindo. Às vezes pode ser um profissional de ensino fundamental, ensino médio, mas que tenha um curso na área de mediação, por exemplo. Cada escola vai ter o seu critério e cada escola vai pagar o quanto acha justo, cada escola vai cobrar a carga horária que acha melhor. Não tem uma regra que se aplique a todos os casos. Cada escola, que é o contratante, vai fazer do seu jeito. Sobre o mediador, também tem uma dúvida muito comum. Na lei não especifica se o mediador vai para um aluno ou tem escolas que botam um mediador na turma e aí tem 3, 4 alunos de inclusão, às vezes todos autistas, por exemplo, mas às vezes com quadros diferentes ou com comprometimentos diferentes. Isso também é uma confusão que ainda não está clara na letra da lei. Então, como falei anteriormente, cada escola vai funcionar de um jeito, como empresa que contrata seus funcionários e que vai exigir deles determinados papéis. A escola vai contratar um mediador e exigir dele determinados papéis que ela julga justo, que ela julga necessário.
Não tem nenhuma lei, nenhum documento, por enquanto, por trás disso que vá ajudar e respaldar a prática desse profissional. O importante também de ressaltar, que eu falei num outro vídeo que foi publicado no feed lá do Instagram, é que o responsável pela educação formal daquele aluno incluído continua sendo o professor regente. Um mediador, como o próprio nome diz, vai mediar ali as situações de aprendizado, as situações sociais, as situações afetivas, mas quem vai ditar qual vai ser a matéria, como que vai ser dada a matéria, que atividade o aluno vai fazer, é o professor regente. Óbvio que o ideal é a parceria desses dois profissionais, do professor regente com o mediador, e se tiver na escola uma sala de recursos, um atendimento educacional especializado, né, o AE, que todos os profissionais estejam falando a mesma língua com aquele aluno. Mas o responsável, o profissional que vai ser cobrado do que está sendo feito, como está sendo feito, vai ser o professor regente. E aí, partindo desse ponto, a gente passa para o próximo tópico, que na verdade são 3 juntos, que são currículo, os materiais e as avaliações, que são 3 itens que existem na escola e que devem ser adaptados nos casos de inclusão. O currículo tem que ser adaptado, os materiais têm que ser adaptados e as avaliações têm que ser adaptadas. Tem regra? Tem uma receita? Tem que ser adaptado dessa forma? Não. Por quê? Porque cada aluno é um indivíduo único, com as suas individualidades, subjetividades. Então, mesmo que eu fale, um aluno com deficiência auditiva, vamos trabalhar dessa forma aqui, vamos botar o alfabeto lá todo em libras. Pode funcionar para todos os alunos ou pode funcionar para um aluno e o outro não, mesmo a deficiência sendo a mesma, o quadro sendo o mesmo. Porque nesse caso, a gente tem 2 fatores para levar em consideração. O fator que a deficiência ela pode se aparecer, ela pode se manifestar de formas diferentes nos indivíduos. Então, uma criança com autismo e outra criança com autismo, as duas têm autismo, de repente têm a mesma idade, podem ser até irmãos, mas o autismo de um pode se manifestar de determinado jeito, com determinadas características mais acentuadas, e o autismo no outro pode se manifestar de outro jeito, com acentuação de outras características. E além disso, a pessoa, né, o indivíduo ali com autismo, no caso do exemplo que eu tô dando, é um indivíduo. Então, antes de ter autismo, ele tem lá as características, a personalidade, as questões próprias dele. E isso por si só já faz ele ser diferente de qualquer outra criança, inclusive outra criança com o mesmo quadro diagnóstico. Então, para isso, o professor tem que estar muito atento àquele aluno, ao PEI que foi feito lá atrás, porque vai ser um levantamento específico daquele aluno, para ver que tipo de adaptação ele precisa. Vou dar um exemplo. A adaptação de avaliação é algo que sempre aparece como dúvida. Não adianta a escola, né, o professor, o profissional, dizer que a avaliação é adaptada se ele faz a mesma adaptação para todos os alunos, porque cada aluno vai se beneficiar de um tipo de adaptação. Então, a adaptação tem que ser pensada para cada aluno. Que tipo de material eu vou adaptar para um aluno deficiente visual, por exemplo? Só colocar em braille, porque tá dito lá na BNT, voltando lá no início, que ele tem direito, mas e se ele não for alfabetizado em braille? Então, como que eu vou fazer isso? Eu posso trabalhar com diferentes texturas, né? Eu posso trabalhar com informações mais orais, né? Para ele ouvir, ele aprender mais através da audição. Eu posso trabalhar de diversas formas, mas vai ter aquele aluno com deficiência visual que já vai ser alfabetizado no braille, então vai se beneficiar mais dessa forma. Vai ter o deficiente visual que vai trabalhar mais com a questão auditiva, vai preferir assimilar as informações de forma auditiva.
Vai ter também aquele que ainda não está alfabetizado no Braille porque precisa trabalhar antes com o reconhecimento das diferentes texturas. Então, cada aluno vai partir da sua própria realidade e a escola tem que levar isso em consideração e fazer a adaptação que aquele aluno precisa e não uma adaptação só para todos. Voltando rapidamente no exemplo que eu estava dando da avaliação, tem escolas, e eu já conheci algumas, que fazem adaptação de avaliação. Porém, elas fazem a mesma avaliação para os alunos regulares e aí pegam essa avaliação, fazem uma adaptação que é aplicada para todos os alunos incluídos. Isso não é inclusão, isso não é adaptação de avaliação. Isso pode ser até considerado uma forma de segregação, de exclusão, porém, eu entendo que seja a forma que a escola entendeu que era para fazer. Então, como eu falei lá no início, vamos com um pouco de boa vontade, levar a informação de qualidade para aquela escola e tentar orientar da melhor forma. Um aluno com autismo não vai precisar das mesmas adaptações que um aluno com déficit de atenção, por exemplo. Os dois têm direito à adaptação da avaliação, porém são adaptações completamente diferentes pelo quadro diagnóstico em si. Se a gente for falar em termos de indivíduo, aí são muito mais diferentes ainda. Então, saindo da fase aí de avaliação, a grande dúvida é: posso reprovar o meu aluno incluído? Essa dúvida é muito comum e as famílias também não conseguem entender isso, porque por muito tempo, como não havia política de inclusão nas escolas, os alunos da inclusão eram simplesmente passados de ano porque não queriam reter aquele aluno sem motivos, apesar de também não terem motivos para passar em alguns casos. Mas então eles iam sendo aprovados e concluíam o ciclo escolar, às vezes sem nem serem alfabetizados. E aí, quando ia para uma outra escola, numa outra situação e o aluno ficava retido, as famílias não entendiam por que reteve, que na outra escola sempre aprovava, por que essa reteve, como se a escola estivesse errada. E assim, não tem certo e errado nesse caso. O aluno da inclusão pode ficar retido? Sim, como qualquer outro aluno. Se ele não corresponde, não responde, não atende às expectativas e às propostas daquele ano letivo, daquela série escolar, ele vai ficar retido como qualquer outro aluno ficaria. O que envolve aqui de diferencial nesse aluno da inclusão é o que foi feito para aquele aluno aprender. Será que a escola fez a adaptação necessária para ele? Então, é isso que entra em questão. A escola pode reprovar sim o aluno da inclusão, mas ela tem que estar respaldada de que tudo que estava ao alcance dela, ela fez, para que a avaliação desse aluno, né, se ele vai progredir ou ficar retido na seriação, seja justa, seja a partir de algo, ele sendo cobrado a partir de algo que ele pode ou não dar, mas que deveria poder dar diante daqueles instrumentos que a escola ofereceu. Então, não sei se ficou muito confuso, vou tentar reexplicar. O aluno da inclusão pode sim ficar reprovado, porém a escola tem que ter tudo documentado, toda a documentação, o respaldo de que fez tudo ao alcance dela para que aquele aluno aprendesse e diante da avaliação daquele aprendizado ele não correspondeu, não respondeu do jeito que deveria ter sido e por isso ficou retido. Agora, se a escola não fez o trabalho dela, ela não tem como avaliar o aluno e por isso não teria como reprová-lo e na teoria nem como aprová-lo, porque como é que ela vai avaliar se ele aprendeu ou não, se ela não ofereceu essas oportunidades de aprendizado? Então, gente, esse assunto é muito complexo. Eu vim aqui nessa aula tentar iluminar um pouco o campo de discussão, mas eu sei que não se encerra aqui. Por isso, eu peço que vocês me adicionem lá, me sigam lá no Instagram. Vou deixar mais uma vez aqui embaixo para vocês, psi.anacarolinatraca. E aí a gente conversa, troca ideias, troca sugestões, faz estudos de caso. Eu tô lá à disposição pra gente trocar, sempre respondo todos os directs, todos os comentários.
Então, vamos continuar conversando, porque a inclusão de verdade a gente só consegue fazer com informação de qualidade. E informação de qualidade não fica engessada num vídeo fixo que eu vou encerrar aqui e vai ficar aí à disposição. Informação de qualidade é troca, é algo baseado no dia a dia, no chão da escola, no real, naquele caso específico que você está acompanhando, não em casos aleatórios ou exemplos que eu trago de outras situações. Então, eu convido vocês a me seguirem lá no Instagram, psi.anacarolinapraca, para a gente continuar conversando. E convido também para participar dos cursos que eu venho oferecendo. Como são cursos de quadro fechado, as aulas são gravadas, porém são sempre reformuladas, atualizadas e com um conteúdo bastante autoral a partir da minha vivência, da minha experiência, aliado à teoria acadêmico-científica. Então, lá no Instagram eu sempre divulgo também os cursos que estão em andamento e você pode se inscrever caso se interesse por algum. Obrigada aí pela atenção durante essa aula. Espero ter lançado luz aí algumas discussões para a gente levar para frente. Um beijo e até uma próxima.